Com vocês, bem-vindos à nossa segunda aula do curso Design Pro. E essa aula é uma das aulas mais importantes para você que quer ser um designer gráfico aí ou já trabalha, até mesmo já tem alguma experiência no mercado, porém, se não aprender isso aqui, meu parceiro, você não consegue chegar a um nível alto, entendeu? Porque além de você ter, saber fazer a arte, saber fazer as montagens ali que precisa. Se você não sabe adicionar um texto bem feito, colocar as fontes em harmonia, não tem como você começar a subir degrau por degrau, porque você vai ficar estagnado. Um passo que vocês já estão dando é de adquirir esse curso e querer seguir aprendendo, porque se você você não quer fazer nada, falar, eu sei mais que todo mundo, e você vai ficando para trás, porque alguém vai estudar mais que você, alguém vai saber mais que você. Então é muito importante essa aula para que a gente entenda 100% do como utilizar e o que é uma fonte, né? O que é uma fonte bem aplicada, mal aplicada. E aqui eu vou dar vários exemplos. Talvez seja um pouco mais longa essa aula, eu não sei, na verdade. Eu acredito que, na verdade, vai ter um médio de tempo de meia hora, 40 minutos. Porém, essa aula, com certeza, você tem que pegar um lápis, pegar uma caneta aí, pegar uma folha e começar a anotar. Porque eu acredito que, se você não tem isso em mente, não é possível você melhorar no seu trabalho. Uma coisa é você melhorar nas imagens, fazendo as imagens, buscando imagens melhores, sabendo colocar montagem. Outra coisa é você saber trabalhar com texto, porque o texto ele complementa a imagem. Existem algumas coisas, umas chamadas técnicas, né? Que, por exemplo, se você coloca um texto, não, mais pra frente eu vou explicar, mas assim, se você coloca um texto que não tem como que eu posso dizer, o texto tem que ter um público-alvo, ele tem uma identidade. Então, se o texto que você utiliza em uma peça não tem um público-alvo para aquela peça que você está apresentando, não é possível você atingir aquele público. Então, se você vai fazer alguma coisa ali para um supermercado, tem que ser uma letra mais alegre, uma letra mais garrafada, com aquela letra bastão, né? E se você vai fazer uma. Agora, assim, se você não sabe utilizar, não tem a noção de utilizar, é para isso que você tem que estar atento nessa aula, porque aqui a gente vai aprender de forma certa a maneira correta de utilizar cada partezinha. Então, eu não vou enrolar mais, porque eu sei que vocês já estão loucos para saber desta aula, que é uma aula que realmente me ajudou quando eu aprendi isso aqui, fez total diferença na minha vida, e eu evolui muito como designer depois que eu aprendi o que eu vou ensinar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o designer ele não precisa saber nomes técnicos. Quer dizer, quanto mais ele sabe, melhor, claro. Porém, nomes técnicos assim como ombro, olho, loop, incisão, eles não são tão necessários assim. Então é bom a gente saber, se você quiser tirar um print dessa tela agora, para você saber como é o nome de cada itemzinho aqui. Por quê? Isso, mais para frente, ele vai ser muito importante se você vai querer criar uma fonte. Para criar uma fonte, né, eu vou estar ensinando mais para frente, porque é preciso que a gente ainda tenha o conhecimento básico, depois o avançado, para a gente começar a evoluir cada vez mais no nosso curso, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a diferenciação entre uma fonte moderna e uma fonte rústica, né, mais antiga. Deixa eu ver aqui qual fonte que tá. Eu vou colocar numa Myriad aqui, ó, Myriad. Deixa eu aumentar o tamanho dela para vocês conseguirem visualizar. Eu vou escrever aqui designer. Opa, designer. Escrever designer aqui e vou escrever designer aqui também, só que com uma fonte, deixa eu pensar aqui, Charter. Pode ser a Charter. Enfim. O que uma fonte tem de diferença da outra? Ela tem uma coisinha chamada serifa. O que seria serifa, né?
A serifa é esse pezinho que tem aqui, ó, na fonte. Deixa eu pegar aqui só nosso pincel. Ó, essa partezinha aqui é a serifa. Essa partezinha complementar da fonte, né? Esse pezinho aqui que você encontra, isso é chamado serifa. Então, essa aqui é uma fonte serifada, entendeu? Ela é utilizada para fontes mais antigas, para artes mais antigas, né? Então você vê normalmente restaurante mais gourmetizado, assim, alguma coisa que mostre mais o retrô, usando bastante fontes serifadas, né? Que tem essa voltinha, essa pontinha aqui. Agora, para artes mais contemporâneas, a gente utiliza essa fonte que ela é reta. Ela não tem essa partezinha aqui do canto, tá vendo? Ó? Dos cantos aqui, ó. Ela é totalmente reta. Se você olhar, né, uma fonte para outra, você percebe que ela acaba sendo mais assim descontraída e a outra acaba sendo mais séria. Então as fontes ela têm personalidade. Se você não sabe utilizar as personalidades das fontes, você acaba ficando um pouco para trás, porque alguém vai saber utilizar. E é para isso que eu tô aqui, para solucionar esse problema. Então vamos lá. Por exemplo, vou dar um exemplo para simplificar para vocês. Se eu escrevo aqui, ó, diversão, com essa fonte, reta, certo? E escrevo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Escrevo diversão. Deixa eu só achar a fonte, uma fonte boa aqui. Diversão. Com essa fonte aqui. Deixa eu ver se tem a Comic. Aqui, ó. Comic Sans, né? O pesadelo de todo design. Ninguém gosta dessa coitadinha dessa fonte aqui horrível. Enfim. Qual você acha, né? Diversão. Qual você acha que eu devo utilizar numa peça de infantil? Essa fonte? Não, tem que ser essa aqui. É só você olhar. O que será? Eu acho que nem diversão, colocar assim, alegria. Alegria. Ó, qual que remete mais alegria? Quem que parece estar mais feliz aqui? É a fonte da direita. Se você falar que é da esquerda, eu acho que você tem que mudar um pouco o seu conceito aí de alegria, né? Tá? Sua alegria está muito reta. Brincadeira. Enfim, quando você olha essa fonte, o que ela tem de diferente, além dela ser reta? Ela é uma fonte mais brincalhona. Ela tem, as curvas delas não são, assim, retas, sempre mesma coisa ali, sabe? Ela sempre tem aquela variaçãozinha, aquela mudancinha aqui, ó, as curvinhas. Então, eu acredito que você utilizando uma fonte dessa aqui para uma peça infantil, ela vai ser muito melhor do que uma fonte utilizada, uma fonte com serifa, né? Até porque quando a gente pensa em algo infantil, a gente já pensa em algo mais moderno, algo mais colorido. Então você imagina eu colorindo essas cores, colocando cada letra aqui de uma cor. Agora você imagina essa aqui, você com certeza consegue imaginar. E a gente tem que ter esse sentido na hora que a gente vai criar a arte. Por quê? Porque não é simplesmente você criar como que eu posso dizer? uma, uma peça com as informações que foram solicitadas. Não, você tem que saber traduzir aquelas informações para as pessoas, para os espectadores, verem o que você produziu ali, a sua arte, e tipo, chamar a atenção. Isso aqui, se eu coloco uma fonte dessa numa, numa peça infantil, por exemplo, é impossível a gente chamar atenção igual chama com essa. Talvez chamem a atenção de designers falando, meu Deus, como que uma pessoa, como que um designer utilizou essa fonte aqui, toda serifada, numa peça infantil, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que as fontes têm a identidade. O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Halloween. Eu vou escrever Halloween. Deixa eu pensar aqui, pegar uma fonte bem maneira aqui. Ó, essa aqui. Eu escrevo Halloween com essa fonte de terror. E escrevo Halloween. Deixa eu pegar uma fonte aqui. Assim. Opa, desculpa aí, pessoal.
Se eu... A garganta tá meio ruim. Se eu escrevo Halloween com essa fonte aqui, que ela é uma fonte que tem um foco no terror, assim, ela já é toda rabiscada. Eu escrevo essa fonte, que ela é toda manuscrita, né? Ela parece que ela foi escrita ali à mão. Qual que você acha que tem o impacto que eu quero dar de medo? É com certeza a fonte da esquerda, né? Essa fonte escrita Halloween, aqui toda rabiscada, né? Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, estou dando outro exemplo, a fonte, ela tem a identidade. Se você escrever Halloween aqui, eu tô achando que isso aqui, sei lá, é uma coisa mais gourmetizando o Halloween, sei lá o que as pessoas acabam pensando. Então a gente tem que ter em mente sempre, 100% das vezes, que as fontes, ela têm identidade. Eu vou ficar martelando isso, porque as pessoas, eu vejo muitas artes das pessoas às vezes utilizando aqui Halloween. Daí, com essa fonte assim, ou às vezes até pior, vamos achar uma fonte pior ainda. Pior, não digo que a fonte é feia, digo que ela é pior para o que a gente quer mostrar. Aqui, ó. Opa, não foi? Cadê a fonte? Vamos achar ela aqui. Ué, cadê que eu tinha visto? Uma bem legal aqui. Era Hello, eu acho o nome da fonte. Aqui. Olha, você acha que isso aqui transmite a imagem de Halloween? Você pensa, quando você olha para essa fonte, você imagina uma arte de Halloween? Eu acho que não, né? Então, a gente tem que sempre entender esse conceito de fonte, né? Quando utilizar a fonte correta. Então, depois que a gente entende que a gente consegue utilizar a fonte correta, a gente passa a, a gastar menos tempo procurando fontes e conseguindo focar já numa fonte que a gente tem como objetivo, né? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo de uma fonte para logo, né? Então, também, do mesmo jeito que depende de qual segmento, a gente tem que dar uma inserida numa fonte ali que ela realmente faz sentido. Então, por exemplo, eu vou usar uma Bebas aqui, porque a Bebas ela é uma fonte bem reta e ela tem muitas variações. O que, que são as variações das fontes aqui? Essas variações aqui, ó, tem a Bebas Book, Light e tal. O que, que ela significa? Isso aqui se chama família. As fontes, elas têm família. Eu vou ensinar vocês já a baixar fontes já, mas como a maioria das pessoas já acabam descobrindo por si só como baixar fonte, então eu vou deixar essa parte um pouquinho para o fim. Porém, aqui ó, isso aqui se chama família. Então tem a família da Bebas Neue, né? O que que acontece? Ela tem a Thin, regular, bold, light e book. Isso aqui é a família da fonte. Então todas as fontes a mesma fonte de formas variadas, né? Então eu vou utilizar aqui a bold, quer dizer, e vou escrever assim. Deixa eu pensar aqui uma empresa legal aqui. Ó, advogado. Advogado. E vou escrever com outra fonte aqui. Deixa eu pensar uma fonte mais... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar um exemplo melhor para vocês até agora que eu pensei aqui. Ó, a gente vai escolher advogado e vai escolher uma fonte assim. Ó. A mesma fonte que a gente usou ali. Backline. Ó, advogado. Qual transmite mais seriedade dessas fontes? Não, vou até usar mais um exemplo aqui. Eu vou pegar mais um exemplo aqui porque eu quero colocar uma fonte serifada também. Advogado. Isso. Beleza. Qual dessas fontes transmite mais seriedade? Bom, se eu for por seriedade 100%, eu vou escolher essa aqui. Por que eu não escolho a Bebas Now? Porque ela acaba sendo muito... além de ela ser tão reta assim, ela tem a finalidade
transmitir alguma coisa menos séria do que uma advocacia. Então, assim, eu coloco aqui, por exemplo, Ricardo Alves. E daí eu venho aqui e coloco um subtítulo. Advogado. E subtítulo é uma coisa que eu vou martelar bastante também, porque é uma coisa muito importante. Ó, vou pôr advogado aqui, só para vocês terem uma noção. O que está transmitindo aqui? O cara é advogado, beleza? Só que o que acontece? O que está sério? A descrição o subtítulo está sério. Então, se você colocar esse subtítulo aqui, por exemplo, ele não vai encaixar. Por quê? Porque ele precisa ser alguma coisa que combine com a parte de cima. Eu particularmente, não gosto de utilizar a mesma fonte nas duas, se elas não têm a família. Deixa eu ver se ela tem a família aqui, essa fonte. Não, ela só tem a média. Então, se ela não tem a família completa, eu não gosto de estar utilizando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, antes de me aprofundar mais na questão do subtítulo. Eu sei que a Bebas, ela tem aqui. Ué, cadê o resto? Eu tinha utilizado, eu queria usar a book. Aqui. Eu vou diminuir aqui para vocês verem como que, quando é a família, ela se encaixa perfeitamente, ó. Vou centralizar aqui da maneira para ficar certinho, beleza. Ó, eu gosto até também, quando eu vou fazer uma coisa assim, eu gosto de, sei lá, colocar 200 aqui, porque eu acho que dá a gente não precisa baixar tanto e nem aumentar tanto. Eu acho que dá um preenchimento bem bacana, né? Quando a gente... Ó, beleza. Quando a gente vai criar. Essa fonte, ela tá para ser advogado? Não. Ela tá para ser, por exemplo, seria legal se tivesse, sei lá, hambúrguer. Ó, hambúrguer artesanal. Olha a diferença da identidade de uma fonte bem aplicada. Olha a diferença. Eu vou até excluir essa fonte aqui porque eu acho que nem precisa dela. Olha a diferença em uma arte bem aplicada, né? Eu já vou mudar isso aqui, tá? Isso aqui eu já vou mudar. Quero focar nesse aqui primeiro. Vou até jogar esse aqui de lado aqui. Olha a diferença dessa arte aqui, desse título e subtítulo do logotipo, né? O logotipo vem aqui em cima. Mas assim, se você reparar bem, as fontes elas se casam e elas transmitem aquilo que elas vieram para transmitir. Ou seja, é um lugar mais sério, mais descontraído. Ao invés de ser sério, é descontraído, desculpe. Ela é uma fonte que ela não mostra tanta rigidez, assim, ela é dura, ela é reta demais, só que ao mesmo tempo, como ela não tem serifa, ela transmite pra gente uma forma mais carinhosa, assim, digamos, de fazer aqui a fonte, né, de fazer a arte aqui, de fazer e de observar também. Então, a gente sempre é bom pensar em como a gente vai reagir à fonte, né, porque toda ação tem uma reação. Então, se a gente bate o olho na fonte e olha, por exemplo, se aqui tivesse escrito hambúrguer, por exemplo, ela estaria dando um contraste muito grande e talvez não seria... eu não me interessaria pelo produto, não me interessaria pela fonte, entendeu? Inconscientemente, né? Porque as pessoas não ficam reparando na fonte assim, nossa, essa fonte que ele usou é tal. Não, eu digo ser atraído pela fonte da maneira certa, da maneira correta. Espero que vocês estejam entendendo aí, né? Aqui no caso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar variações, entendeu? Então, normalmente eu nunca uso a mesma fonte se ela não tiver a família dela. Mas, tipo assim, a família aqui ela é bold, aqui ela é book, né? Então, vamos supor, Ricardo Advogado. O que acontece aqui? Se eu coloco a mesma fonte dessa forma aqui, ó, o que está chamando a atenção? É o nome do cara ou é o subtítulo? O que ele faz? É o subtítulo, porque isso aqui, ele nunca pode competir com isso aqui. Nunca pode competir com isso aqui. Isso aqui é sempre o principal.
isso aqui, ó, é sempre o principal. Isso aqui é secundário. Então, isso aqui tem que estar em primeiro, isso aqui tem que estar em segundo. Sempre assim, nunca pode competir com o mesmo. Eu vou dar um exemplo que acontece demais. A pessoa ela vai fazer aqui, deixa eu só voltar para o tamanho normal aqui. A pessoa vai criar um logo, por exemplo. Ah, eu podia ter usado aquele exemplo. Vai criar um logo aqui tipo de doceria. Doceria. Doceria, tá certo. Doceria. Você acha que o subtítulo dessa doceria seria, tipo, por exemplo, brigadeiro? Encaixa? Não. Você não entende nada, você não consegue. Tá tudo muito junto, amassado, assim, sabe? Então, uma fonte acaba competindo com a outra. Você não sabe ali se decidir para onde olhar. E quando você olha, eu vou olhar na maior. Não, mas a menor tá me incomodando, entendeu? O que que a gente faz? Não usa a mesma fonte. Usa uma fonte mais simples. Aqui eu gosto muito da Monte Serra. Aqui, ó. Não. Vou usar a Light mesmo. Vou colocar aqui em maiúsculo, ó, brigadeiro. E aumentar por uns 300 aqui. Vou diminuir. Ó, olha a diferença. E olha como o nosso cérebro ele consegue se organizar muito melhor na hora de ler, isso aqui. Uma fonte, se você está utilizando uma fonte que ela é toda ornamentada, toda desenhada, não pode se utilizar da mesma fonte aqui, ou algo parecido que compita, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, escrever de novo, vou fazer outro exemplo, ó, brigadeiro. Vou diminuir aqui. Colocar outra fonte, não a mesma, mas parecida. Ó, mesmo que eu deixe pequeno, olha como é ruim de se olhar isso, sabe? Pra mim dá uma aflição, assim, sabe? Então, a gente tem que ter em mente que quando a gente for criar um logo, ou criar qualquer um texto e um subtítulo, ele nunca pode competir com o título. Mesmo que você utilize a mesma fonte, no caso do hambúrguer aqui, ó, a gente tem que ter em mente sempre que essa é a principal, aqui ó, principal, até põe vermelho aqui para vocês conseguirem diferenciar. Essa aqui é a principal, ó, principal, e essa aqui é a secundária. Por incrível que pareça, eu vejo muita gente errando nisso. Muita gente errando nisso. Talvez por falta de noção ou por falta de, às vezes até de conhecimento mesmo. Então eu tô aqui, eu espero que essa explicação que eu dei consiga tirar toda essa dúvida que você tinha de como utilizar a fonte para qual fonte e acabe realmente te ajudando a conseguir fazer um trabalho melhor, né? Voltando para o advogado, como que eu gosto de utilizar quando a fonte é serifada, por exemplo? Eu gosto de utilizar uma fonte sem serifa embaixo, né? Como eu tinha explicado, a serifa é sem essas partezinhas aqui pontiagudas, né? Então eu vou utilizar uma Montserrat de novo. Eu acho que a Montserrat é muito versátil para fazer muita coisa. Eu vou colocar aqui 400 agora. 400. E vou diminuir aqui, advogado. Olha a diferença em que uma fonte tem com a outra. A gente consegue ler Ricardo Alves primeiro e advogado depois, tranquilamente. E com espaço para vir até um logo aqui, um logotipo, não sei. Vou fazer um logotipo rapidinho brincando aqui, ó, um R assim bem retão. Aqui, ó. Fazer um logo mais ou menos só para brincar. Deixa eu ver como que eu posso fazer.
Deixa eu duplicar de novo. Não, ficou muito cômico. Aqui. Ó, às vezes eu consegui até fazer um... Aí, ó. Sei lá, inventei alguma coisa na hora aqui, entendeu? Então, tipo assim, um R aqui de Ricardo Alves, certo? Nossa, a gente pode até criar um conceito em cima desse logo, né? A aula não era de logo, mas a gente pode até criar um conceito. Aqui tem um R e tem o A aqui também. Sei lá, então eu estou brincando, mas enfim. Uma outra coisa que a gente pode ter em mente na hora de criar o logo, eu vou até utilizar esse do hambúrguer, é você poder brincar com o logo, editar da forma que você quiser, fazer algo muito específico para você. Então vou apagar isso aqui tudo e vou mexer com esse hambúrguer aqui. Ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tirar, desconverter, na verdade, tirar essa conversão de texto que está tendo aqui, que a gente pode alterar, e mudar para criar contornos. Quando a gente cria contornos, as letras elas viram vetores, né? Como eu posso dizer, os textos viram vetores. Então cada item aqui ele é separado. Então a gente consegue fazer o que, ó? Mexer neles aqui, ó. Tá vendo? Mudar totalmente aqui, ó. Se a gente quer mudar ao todo, a gente vem aqui, ó, seleciona tudo. É que esse aqui já tá mudado. Deixa eu só voltar. Ó. Essa é muito legal porque eu estou utilizando o Adobe Illustrator e ele tem essa opção de você arredondar. Você joga essa bolinha para dentro aqui, ó, e arredonda. Porque como não tem como arredondar mais que isso, porque tem alguns que eles têm a quina muito reta. Enfim, você consegue arredondar a letra. Você consegue tirar uma letra de... aqui, ó. Colocar ela toda embaraçada, assim, ó. E ir mudando do jeito que você preferir, entendeu? Isso é muito legal. É outra coisa, se a gente quiser, por exemplo, colocar uma serifa aqui de brincadeira no nosso texto, a gente vem aqui na âncora e pronto. Utiliza a serifa aqui, ó. Ela já faz parte do nosso... daí a gente dá um Ctrl G e ela já faz parte do nosso texto aqui, entendeu? Então, a gente tem a serifa. Se você quiser aplicar nas outras letras, é simples também. Você vai clicar nela aqui, segurando o Alt, você vai arrastar, segurando o Alt e o Shift, né, para não sair, ó, tá vendo? Se eu solto o Shift, ele sai da linha aqui, ó. E por assim vai. Caso não esteja aparecendo para vocês no seu Illustrator, essa coisa aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, caminho, âncora, o que você pode fazer? Você pode apertar o Ctrl U, ó, não aparece mais. Ctrl U de novo, já aparece. Ou você pode vir aqui em exibir guias inteligentes. Opa. Enfim, você pode estar brincando com todas essas letras da forma que você quiser. Eu vou desagrupar ela aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você quer tirar essa parte aqui do A. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a borracha aqui mesmo, vou diminuir ela aqui e passar ela aqui, ó. Depois eu venho com o menos aqui, ó. Não, cadê o menos? Vai. Aqui. Selecionar o ponto. Ó, vem com menos aqui e retiro esses tracinhos. Como que eu fiz isso? Eu vou explicar. Eu vim aqui na borracha, certo? Selecionei o que eu queria. Aqui, ó, no caso, eu selecionei o H aqui. E... Opa! Não vai pro lado, não. Ixi. Opa, deu uma bugadinha aqui. Enfim, selecionei o que eu queria. Ué, não estava desagrupado? Era para ter desagrupado, né? Eu cliquei aquela hora. Enfim, eu cliquei aqui no H e vim na borracha, diminuí ela pelos colchetes. Quando você aperta no colchete da esquerda, ele diminui, e no colchete da direita,
ele aumenta. Passei no meio. O que que aconteceu aqui? Sobrou 2 pontos avulsos. Eu vim aqui, nessa segunda setinha, selecionei, certo? E com a caneta, a ferramenta de caneta, quase que fugiu o meu nome. Eu só cliquei nos pontos aqui, ó, esperei aparecer esse menos, certo? E da mesma forma eu faço na outra, ó. Pronto. Eu acho que até tirar esse serifo aqui, só para dar um exemplo. Olha como que... Ó, hambúrguer. Então a gente consegue trabalhar manipulando da forma que a gente quiser. Todas as letras aqui. Se você quiser deixar, por exemplo, o A mais pontiagudo, você segura Você vem nessa segunda opção aqui, seleção de ferramenta direta, ou você pode só clicar o A, que ela já vai direto. Segurando Você clica no botão que você... Na âncora que você quer. A âncora são essas pontinhas aqui, ó. Tudo isso aqui é a âncora, tá vendo? Você clica na âncora e arrasta ela para dentro aqui, ó. Tenta deixar ela alinhada aqui, ó. Arrasta ela para cá, vamos deixar um pontinho. Você joga, você clica e arrasta para o lado, ó. Opa, nossa, eu esqueço que eu não tô no ar aqui. Isso aqui. Olha como que brincar com as tipografias, elas fazem você ter uma noção muito melhor do que fazer alguma coisa mais autêntica, né? E você acaba tendo uma noção do que vai ficar melhor, do que não vai. Então, no U aqui, por exemplo, eu quero arrumar dessa mesma forma aqui. Eu clico aqui, eu quero mudar, deixar o U mais, sei lá, colocar dessa forma assim, deixar o U invertidinho assim. Entendeu? Eu não sei qual a finalidade. Aqui poderia ser, ó, dando uma pincelada. O que eu avisto com isso aqui, né? Poderia, sei lá, ser um U poderia ser alguma coisa relacionada a cavalo, sabe? Aqui, ó. Aqui vem as orelhas. Aqui a crina. Entendeu? Daí vai da maneira que você pensar. Esse aqui foi só uma brincadeira que eu fiz, que eu olhei aqui e já imaginei um cavalo. Porém, assim vai. Isso é importante demais para você conseguir, às vezes, criar um logo. Você, sei lá, vamos achar aqui um A. Um A. Um A aqui. Deixa eu só colocar ele em bold aqui. Aqui. Esse A, clica nele, aperta o botão direito, criar contornos. Pronto. O que a gente pode fazer nesse A? A gente pode brincar com ele. A gente pode, deixa eu pensar, fazer assim, ó, colocar ele mais junto aqui. Esse aqui. Opa, tem que clicar em cima da âncora. Deixar ele mais aqui, ó. Me fala, quem que tem esse A? Não existe outra fonte que tem esse A, porque ela é totalmente feita 100% orgânica quase, né? A gente está utilizando de uma outra fonte. Aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai brincando, né? Aqui poderia ser, esse A poderia significar alguma coisa de montanha, entendeu? Andes, né? Cordilheira dos Andes. Aqui tem uma montanha, se você reparar bem. Formato de uma montanha. E... deixa eu pensar aqui. Cadê? Aqui. Andes. Deixa eu diminuir aqui ó, o tamanho dela. Gente, vocês brincando com as fontes, ó, eu nem tava pensando nisso. Ó, cordilheira. Eu nem tava pensando nisso. Foi só eu colocar ali uma letrinha ali e começar a brincar e pronto. Ó, um logo da Cordilheira dos Andes aqui, ó. Deixa eu só alinhar eles aqui. Entendeu? Então é muito simples, é uma coisa muito gostosa de aprender. Depois que você aprende, você
acaba brincando cada vez mais com a sua criatividade, entendeu? Eu, particularmente, depois que eu descobri tudo isso, todas essas funções que tem, né, de edição, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais criativa, né? Porque eu vinha aqui, pegava uma letra e fazia uma brincadeira. Pegava outra letra e fazia uma brincadeira. Pegava... Isso serve para um quadrado. Você faz um quadrado aqui. Você aperta o A, clica na âncora dele e brinca com ele aqui, ó. Faz uma seta. Faz uma seta aqui, ó. Shift. Segurando o Alt, quer dizer, você arrasta para baixo, ele duplica. Daí, uma técnica, se você quer duplicar, fazer a última coisa que você fez, você aperta o Ctrl D. Ele vai replicando a última coisa que você fez. Entendeu? Daí daqui você diminui a opacidade. Quer ver? Vocês podem aqui, ó, diminuir a opacidade. Não vou colocar tanto assim, porque eu vou diminuindo um por um agora. Entendeu? Fazer alguma coisa mais dinâmica. Gente, a criatividade de vocês é o limite dentro do Adobe Illustrator. Aqui, ó. Só aumentar um pouco, acho que ficou muito apagado. Aí, ó. Que a gente já tem umas setas, né? Isso aqui é legal para aquele negócio de deslize aqui do Instagram. Enfim, gente, essa foi uma aula muito simples. Eu vou estar disponibilizando agora. Eu vou fazer nessa mesma aula, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês alguns downloads de fontes. E eu vou ensinar vocês a como fazer downloads de fontes, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no... Um que eu gosto de usar é o da fonte, né? Ele tem muitas fontes e até aqui vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Se você entra aqui em desenho, ó, fantasia, desenho, cômica, groove, old school, enrolada. Então tem todos aqui, ó, básica, sans serif, sans serif, né, na verdade, sem serifa, serifa, largura fixa, diversas, escrita, caligrafia. E é muito bom porque a gente coloca aqui, tipo, restaurante, ó. Vou escrever aqui, restaurante. Dá um Enter, e a gente consegue ver como a nossa fonte se comportaria, como o nosso script se comportaria utilizando diversas fontes, e você pode escolher infinitas. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou abrir aqui uma sem serifa, escrito restaurante, né? Olha como ela aparece. Dessa forma. E com serifa, aparece desse jeito. Entendeu? Então nossa, você pode exército, vamos ver aqui. Você pode, tem essas fontes aqui que eu não gosto muito de usar, mas é bom para criar ícone, né? Você vai lá você baixa, entra ali no... Vou ensinar a baixar a fonte, mas assim, você baixa ela aqui e entra lá no Illustrator, converte para contorno e pronto. Você consegue utilizar qualquer ícone disso aqui como se fosse um vetor, né? Eu vou até baixar agora uma aqui, dessa aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos ver aqui, vou pegar essa de arma aqui. Eu baixei aqui, como eu estou usando o MacBook Pro, o que acontece? Ele é diferente do Windows, né? Ele se comporta diferente do Windows. Então ele baixa igual o Google normal aqui, porque eu estou usando o Chrome. Ele vai abrir o zip para mim. Só que o que acontece? Ó, ele vai me dar uma pasta. Essa pasta você vai abrir no WinRAR. No WinRAR você consegue, vai estar escrito aqui, ó, TTF, né? Que vai ser a fonte .ttf, o nome da fonte .ttf. E assim você consegue, você dá 2 cliques, é a mesma coisa no WinRAR. Você vai abrir o WinRAR, 2 cliques, instalar fonte. Normalmente ele fica aparecendo aqui em cima no WinRAR. Instalou fonte, ó. Vamos ver. Bom, beleza, o nome dela é Second Amendment. Beleza. Ó, como que a gente descobre qual letra é essa fonte aqui, né? Então vamos só dar uma olhada aqui. Vou clicar nela aqui. Aqui, ó. Vamos fazer o A. Vamos abrir o Illustrator. A. Vamos abrir nela aqui. Cadê? Second aqui.
Olha, a gente tem... Isso aqui é uma fonte, certo? Você vem aqui, criar contornos, você converte para contorno. Você quer esticar mais o cano, sei lá. Você vem aqui da mesma forma lá e estica mais o cano aqui. Deixa alinhar. Estica mais o cano. O que é legal do Photoshop e do Illustrator, né? Aqui. É que, deixa eu só abrir um arquivo aqui, criar. Esse post aqui vocês já vão ter visto no Instagram, tá, pessoal? Esse das marcas aqui que eu estou dizendo como 5 dicas para desenvolver o logotipo perfeito. Então eu vou dar alguns exemplos, espero que vocês gostem lá no Instagram. Eu vou abrir aqui 1000 por 1000 aqui. Vou criar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. O legal do Illustrator, todo o pacote Adobe, que eles conversam entre si. Então eu venho aqui, já converti para contorno, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Objeto inteligente. E tá aí, o nosso ícone. A gente já tem um ícone de pistola. Opa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Não entendi. Abriu alguma coisa aqui. Nas bibliotecas. Deve ter dado algum erro, porque eu estou gravando, eu acho. Se eu não me engano. Enfim. Mas, em geral, é isso aqui mesmo. Você já tem o ícone que você quer. Aqui. E você pode fazer isso até com o logo que você criou aqui, né? O que eu gosto de fazer com logo, quando eu crio um logo aqui? Eu venho aqui, seleciono ele todo, dou Ctrl G, venho em Objeto e Expandir. Ok. E ele virou um objeto. Eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu quero utilizar aqui, ó. Nosso logo está aqui. Simplesmente dessa forma. Então, pessoal, eu não sei porque está dando esse erro aqui, mas eu acho que é porque estou gravando, sabe? Enfim, mas dá no mesmo. Aqui, quando vocês estão fazendo o seu, não vai dar erro. No meu nunca deu, na verdade, isso aqui é a primeira vez que está acontecendo. Mas eu acho que... Não sei, não sei. Depois eu vou resolver isso, mas enfim, voltando à nossa aula aqui. É muito simples e legal brincar com as fontes, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tragam um grande conhecimento. Desculpa se tiver algum barulho de fundo, tá tendo uma construção aqui do lado, mas eu acho que isso é o que menos importa. O que mais importa é o conteúdo que eu trouxe para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueçam de comentar que vocês assistiram a aula. E se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso responder aqui rapidinho nos próprios comentários, porém, eu vou responder elas detalhadamente na live que eu vou fazer às 19 horas na sexta-feira. Então, pessoal, fiquem ligados, porque eu vou estar respondendo, vou anotar os comentários dessa aula e da aula passada e responder elas detalhadamente. Se você tiver alguma dúvida também, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou estar deixando ele na descrição, mas eu acho que todo mundo tem. E eu vou deixar o site da fonte na descrição. E, se quiser, eu acho que eu vou deixar esse arquivo aberto aqui para vocês também, para vocês dar uma fuçada. E, na verdade não tem como eu deixar esse arquivo aberto, porque vocês não teriam que ter essas fontes. Então eu vou anotar as fontes que eu utilizei e deixar o link do download para vocês fazerem, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha ajudado muito vocês e eu te espero amanhã às 19 horas na live que irei fazer respondendo todas as perguntas. A live ela vai ser feita, eu tô vendo ainda, mas eu acredito que ela vai ser feita aqui no YouTube mesmo. Se não conseguir no YouTube, eu vou fazer ela no Facebook ou no Instagram, eu tô resolvendo isso ainda. Mas ela vai acontecer de alguma forma. Então eu espero que vocês assistam. Ela vai ficar disponível 24 horas, igual a aula anterior, que já saiu do ar. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E não se esqueçam, né? Todas as aulas que vocês assistem, tudo que vocês participam contam pontos para que no final
vocês consigam receber o certificado e eu saber que vocês assistiram e completaram o curso de maneira correta, entendeu? Então, é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.